Bom dia a todos. A alegria é muito grande, né? A gente poder adorar, louvar a Deus, né? Por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, né? Diz a palavra: alegrai-vos sempre no Senhor, né? No Senhor. E como é bom a gente estar reunido com os irmãos, né? No mesmo espírito, no só coração, adorar o Senhor, saber que nós temos uma ligação eterna, né? Daqui a 1 milhão de anos a gente vai estar junto, né? Louvando a Deus, né? Isso é glorioso, é maravilhoso, né? E a gente começa a se entender aqui na terra, né? Não é? E isso é maravilhoso. Jesus em tua presença, que legal que a gente pode ter acesso direto ao nosso Pai e também a gente ter esse relacionamento de comunhão com os irmãos, comunhão verdadeira com os irmãos, né? Vamos cantar então assim, essa música, Jesus em tua presença. Esther fazer uma oração? Nossa, por favor. Deus, nós queremos louvar o Senhor e agradecer, Senhor, esse dia, para hoje. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela salvação, por Cristo Jesus. Nós vamos misericórdia, Senhor, nessa manhã, Pai. Nós oramos, pedimos que o Senhor venha com o Santo Espírito, Pai, esteja conosco. Que o Senhor venha abençoar esse povo, Senhor, dirigir. Recebe, Senhor, o nosso louvor. Um agradecimento mesmo por tudo que o Senhor tem feito e fará em cada um aqui, Senhor. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Corpo e família. Realmente, na família, a gente tem todo tipo de opinião, né? Em família também, nós quatro, né?
Cada um tem a sua opinião, né? Assim como cada nariz é diferente, né? Do outro, a opinião também é diferente. Mas Jesus Cristo habitando em nossos corações, né? A gente pode se unir, não é? Num só propósito. Ele que nos traz a unidade, porque Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estão unidos e habitando dentro de nós e nos fazendo unir com toda a família de Deus, né? Vamos cantar essa música então? Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querida, precioso és para mim. Transformado, coração que é inspirado por Jesus, o fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, sem pecado ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Ontem eu estava conversando com minha mãe na clínica, né? E estava conversando a mesma coisa, né? Eu não lembro direito. Ela que está idosa, né? Se eu também estou, né? Ela está um pouco mais, né? Mas ela falou assim, sozinho não dá para fazer nada. Realmente, né? Sozinho não dá para fazer nada, né? A gente faz parte do corpo de Cristo e cada um tem
a missão muito importante dentro do corpo. A gente está ligado no outro, né? E é maravilhoso esse mistério, né? De fazer parte desse corpo de Cristo, né? Que coisa fantástica, né? Deus habitando dentro dos nossos corações e a gente poder estar unido ao corpo de Cristo, né? Nossa, é tremendo, é um milagre de Deus, né? A gente poder participar ser participante dessa família, né? Hoje vamos abrir Marcos 5, 21 a 24 e 35 a 43. Vamos ficar de pé e lermos todos juntos esse texto? Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se achegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E vamos então pedir, né, para o pastor Clécio. Ele veio lá de São José, ele está meio gripado, está um pouco gripado. A Selma mesmo está meio cansada hoje, não pôde estar aqui conosco, infelizmente, né? Mas graças a Deus estamos aqui para refletirmos, recebermos a sua palavra, né? E termos essa comunhão com o Senhor e com os irmãos, né? E é maravilhoso, né? A gente dá graças a Deus. Ele veio de correria, tanta correria, então ele veio aqui, né? Para trazer a palavra para nós, né? Graças a Deus pela vida dele, que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Eu e a dedicação. Graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amada igreja, é um texto maravilhoso que toca ao meu coração. Eu queria que toque no coração também dos irmãos e pedir que o Espírito Santo nos ilumine para que a gente possa compreender a riqueza dos ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A experiência humana é vivenciada de momentos de alegria e de dor. Agora eu pergunto aos amados: como foi a sua semana? Como foi o seu ontem? Como você chegou até aqui? Emocionalmente, afetivamente, espiritualmente. Como você chegou até a casa de Deus? Aí eu pergunto: como você foi acolhido quando chegou aqui? Eu acho que é um calor muito humano quando o pastor Luiz nos recebe, porque houve demonstração de amizade, de alegria, de satisfação da gente estar cultuando o nosso Deus. Mas eu quero dizer que a vida é assim. Essas realidades não podem ser negadas. Momentos de alegria, de dor, de clamor,
de incerteza, né? A vida é assim. Agora, o texto que nós lemos mostra uma família vivendo uma experiência de dor. É a família de Jairo. O drama se dá em razão da enfermidade da sua filha. Ela fica deitada, não levanta mais, não reage, não come. E os pais, por não sentirem a sua melhora, começam a ter uma sensação de perda. É um momento assim, de muita dor mesmo, né? Porque humanamente seria impossível, né? Nós vamos perder. Essa menina tinha 12 anos, a pré-adolescente. E os pais consentirem, automaticamente gera angústia, né? E alguém que a gente ama. Mas Deus é muito bom. Então chega ao conhecimento de Jairo que Jesus estava na cidade. E Jesus estava na cidade, estava curando e também trazendo palavras de refrigério, de paz, de esperança a todo aquele coração que estava atribulado e angustiado. E Jesus sempre indicando às pessoas a realidade de um caminho novo, um caminho seguro, um caminho que edifica. Agora é interessante notar, a filha de Jairo estava morta, humanamente ela ia partir. Aí o que acontece? Soube da notícia que Jesus estava na cidade. O que Jairo fez? Jairo saiu à procura de Jesus. Houve uma ação da parte dele. E é interessante que ao encontrar Jesus, qual foi a atitude de Jairo? Qual foi a atitude desse homem? Foi de humildade. Ele lança-se aos pés de Jesus, suplicando misericórdia, convidando Jesus, vamos até a minha casa, a minha filhinha está muito doente, ela está morrendo. Diante desse convite de Jairo, o texto diz que Jesus vai com ele. Amados, se nós convidarmos Jesus, ele também vai com a gente. Aí ele te pergunta, será que você já convidou Jesus? Muita gente ainda não convidou Jesus. Por que você convidou? Qual é a razão do convite de Jesus? E nós sabemos pelo Salmo que Cristo, ele nunca despreza um coração quebrantado e contrito. Amados, é um momento muito difícil aqui para essa família. Mas no enfrentamento do problema surgem alguns obstáculos a serem vencidos. O primeiro obstáculo aqui, que nós vemos no texto, é uma posição social. Por quê? Jairo, ele era chefe da sinagoga. E não lhe ficava bem permitir que a sua fragilidade diante da doença da filha fosse ao conhecimento público. O que eles vão pensar? Eu sou um líder, eu não posso nada. Uma posição social. Muitas vezes você também esteja enfrentando dificuldade no seu relacionamento conjugal, com seus filhos, com a família, no serviço, nas finanças. Talvez esteja com vergonha, ou sem alguém, não tendo ninguém, você sozinho, para chorar ou repartir a sua dor e o seu fardo. Há algumas pessoas também que ficam numa dependência emocional, mental e física, por pessoas, por alguma circunstância, por alguém, e ela fica cativa emocionalmente ou mentalmente. Existem muitas pessoas assim. Mas também, por outro lado, também há pecados ocultos, né? Que têm trazido muitas vezes dor aos ossos, como fala o salmista, os meus ossos envelheceram. Então, nem tudo é pecado, mas tem pecado que também traz muita dor a nós. Você quer ficar livre, mas não tem coragem de partilhar com alguém a sua dor, a sua tristeza, os seus conflitos, as suas dúvidas. Mas Jairo foi diferente. Ele humilhou,
ele confessou, pediu ajuda, socorro, ele compartilhou a sua dor. Ele não deu bola para a questão social, para as pessoas, porque pelo texto havia uma multidão com Jesus. Mas ele se humilhou. A posição social tem sido um obstáculo para você até chegar até Cristo. Para muitas pessoas, sim. Eu vou ter que abrir mão disso, daquilo, daquele outro. Como é que fica? Eu diante dos amigos, de algumas pessoas. Por isso que hoje eu tenho visto, amados, que as pessoas falam, eu vou na igreja, mas a vida continua a mesma. Não houve mudança. Não houve encontro com Jesus. Quando a gente toma uma posição com Jesus, tem que ser radical. Então esse foi o primeiro obstáculo. O segundo obstáculo foi na espera, o tempo. Já que estava com a sua filha em casa à beira da morte, ele pede a Jesus que a cure. Jesus vai com ele, mas no meio do caminho, Jesus para curar uma mulher que tinha um fluxo de sangue, que estava sofrendo há 12 anos. Olha, Jesus para curar. Jairo, com pressa de chegar na sua casa, eu fico imaginando minha filha lá, Jesus vai, mas Jesus para fazer um milagre. E aí? Né? O que será que passou na mente de Jairo? O que ele pensou? Vamos imaginar aqui. Hoje, definitivamente, não é meu dia. Né? Quando acontece algumas coisas, ele fala isso. E o tempo passa. As dificuldades vão se agravando, aumentando. E aí, há um sentimento que vem ao coração de derrota. Não vai dar certo. Vai chegar tarde. Isso, amados irmãos, produz angústia, produz ansiedade, desesperança, incerteza, gerando desânimo no decorrer da espera. Esperar até um tempo determinado, tudo bem, mas passou esse tempo, começa a complicar. Aí, a Esther está esperando seu esposo chegar. Ele fala, 6 horas eu estou em casa. Aí passa 6, 6:10, 6:30. E aí, o que aconteceu? Aí vem tanta coisa que não muitas vezes boa na nossa cabeça, né? Então, esperar até um tempo tranquilo. Depois, aí começa a gerar muita coisa no nosso coração, que vai roubando a nossa paz, a nossa energia, a nossa alegria, né? Jesus, você convidou Jesus para ir com você? Se você convidou, Jesus, vamos comigo. Então espere. Você pode esperar, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus sabe de todas as coisas. Lembra da passagem lá de Lázaro? Só chegou tarde. Não, ele pegou e ressuscitou. Todo o ensinamento de Jesus na Bíblia, ele é pedagógico, ele quer ensinar alguma coisa. Se ele não respondeu no nosso tempo, porque muitas vezes a gente pensa que vai ser bom, mas não é. Então, se você convidou Jesus, você vai estar caminhando com Cristo, então espere, porque Deus nunca chega atrasado. Deus sabe de todas as coisas. O outro obstáculo, amados irmãos, é o obstáculo da própria realidade. Aí é duro. Você fala uma coisa, mas a hora que você vê, é completamente diferente. E aí essa realidade é lembrada dolorosamente para os seus amigos que estavam na sua casa lá, na casa de Lázaro. E a tua filha está morta. Olha o que os amigos falaram para ele. Jairo, deve ter estremecido. E aí, mais alguma coisa, eles falaram, por que você está incomodando Jesus? Por que você está incomodando o mestre? Deixa ele sossegado. É interessante a posição de Jesus aqui. Jesus não falou nada.
Mas a avaliação humana havia o importunar. Mas Jesus não ficou importunado com aquilo. E é interessante notar que sua filha morreu. E o texto fala que quando Jesus falou assim, eu vou curar, ela não está morta, eles deram risada. Eu fiquei imaginando essa cena. Não é risada como do Luiz, é uma risada mais assim, sabe? O que é esse para fazer uma coisa dessa? Está morta? Né? Amados irmãos, Jesus sabe todas as coisas. E Ele não dá bola, né? Não dá crédito àquilo que nós, imperfeitos, limitados, avaliamos de uma maneira errada. Amados, depois de ter vencido o obstáculo da posição social como chefe da sinagoga, depois de vencer o obstáculo da espera curando a mulher com hemorragia, agora os seus amigos anunciam uma realidade terrível e dolorosa, a morte da sua filha. Morreu. A imagem da realidade é um grande empecilho que nos ofusca a visão da solução divina. A gente olha, parece que a gente não crê que Deus pode fazer. Quais são os obstáculos que estamos enfrentando hoje? O que eu tenho enfrentado, o que você tem enfrentado, agora, nesse instante, no que se refere à solução dos nossos problemas? O que está interpondo entre o problema e a solução? Que notícia você tem recebido? Não dá mais. Acabou. Qual é a resposta de Jesus? Não temas. Crê somente. Não fica atemorizado. Não fica assim. Crê. Tudo é possível aqui? Crê. Agora, o texto nos ensina algo maravilhoso. Como conseguir que Deus intervenha na nossa aflição, na nossa dor, nas lutas que nós enfrentamos no dia a dia. Isso só é possível quando desarmarmos diante dele, quando nós despojarmos os nossos preconceitos raciais, sociais, religiosos, para que nada serve. E nos rendemos humildemente aos pés de Jesus, sendo apenas nós mesmos perante Ele, com a coragem para suplicar, para humilhar, para orar e para perseverar. É aí que vem o Kairos de Deus, oportunidade de Deus. Sendo como Jairo. Vemos Jesus indo ao encontro da dor humana, sarando essa menina. É interessante notar, pelo texto que não está aqui, que ele não leva todo mundo, aqueles que zombaram, não, só entra aqueles que vieram comigo, mas a família não vai entrar todo mundo, não. E Deus levanta aquela menina. A Bíblia diz que Jesus não só foi à casa de Jairo, como ele entrou no lugar aonde a menina estava. Para que possamos alcançar êxito no enfrentamento das nossas dores e conflitos, temos que levar Deus até o cerne dele, até o problema. É isso aqui, Senhor. É isso que está roubando a minha paz. Senhor, essa enfermidade, esse conflito, essa incerteza. Qual é o problema? Qual é o teu problema que você está enfrentando? Uma enfermidade física? Psicoemocional, espiritual. E é espiritual que controla todas as outras áreas da nossa vida. Se nós estivermos bem com Deus, nós vamos ter uma visão diferente. Se a gente não está longe dele, vai ser uma visão muito pessimista. Devemos levar Jesus até as nossas dificuldades, os nossos problemas e a nossa dor. E aí Jesus chega lá, diante da menina e fala, Talita cumi.
que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Que poder, hein? Um dia ele falou para mim também, Gladstone Gumi, eu queria para todos nós, levanta-te de onde você está, prostrado aí, levanta. Amados, qualquer ação de Deus na vida humana só concretiza quando a palavra de Cristo é liberada sobre o problema. Não é a minha palavra, não é a tua palavra, não é a melhor palavra, é a palavra de Deus que é viva e eficaz, é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes e apta para discernir as intenções do coração. É pela palavra dele, é pela palavra dele que foi criado o universo e tudo que nele existe, as coisas mais lindas que nós vemos no nosso planeta, os pássaros, os peixes, a natureza, as flores, foi pela palavra dele. É pela palavra dele que ele nos chama. Para Mateus ele falou, segue-me. Ele largou tudo e seguiu. E para nós também. Ele nos chamou. É mediante a palavra de Cristo que o milagre acontece. A bênção da salvação em Cristo é compreendida e aceita quando a palavra for ministrada ao coração. Como que eles vão crer se não tem quem prega? É a palavra de Deus que germina. Ela é incorruptível. Ela é apta. É mediante a palavra dele. Hoje nós precisamos crer em sua palavra, deixando que ela produza vida em nossa existência. E após haver ressuscitado a menina, ela levanta e põe-se a andar. Olha, amado, depois da gente levantar, quando Deus chama a gente levanta. Tem uma outra maneira de ver a vida, de caminhar. Os valores mudam, tudo muda. É um andar com Cristo. Segue-me. Segue-me. Agora, terminando essa mensagem, qual foi a palavra que Deus falou à tua alma? Diante desse texto, ao teu coração, à tua vida, à tua família, ao teu futuro, sobre a dificuldade que você está vivenciando. O que Deus falou ao teu coração? Sobre a dificuldade que você está vivendo, a palavra de Deus, se você tiver alguma coisa, ele fala, não temas, não fica atemorizado, eu estou com você, eu vou até o problema. O que você tem que fazer é crer somente, confia, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e mais ele fará. Eu quero dizer, amados irmãos, que o tempo é de Deus. Crê somente, Deus sabe o que faz, e eu creio que a solução virá e na hora certa. Vamos confiar, não temas, crê somente. Que Deus continue nos a abençoar através da meditação da sua palavra. Amém. Pastor Luiz. No final da mensagem, o pastor Gladstone falou, Deus sabe, né, o tempo. Aí eu tenho falado sempre da minha mãe. E aí tem uma moça lá no serviço que falou assim, né, uma cliente falou assim, nunca vi uma pessoa que fala tanto da mãe como você. Aí minha mãe fala assim, Deus sabe, né? Deus sabe. Então, deixa
deixa com Ele que Ele sabe. Entregar tudo a Deus, né? Mas não é fácil, né? Entregar tudo a Deus. Então, o meu alvo, né, é chegar a poder entregar tudo a Deus, descansar nele, assim como essa palavra de Deus diz: não temos, crer somente em todas as questões que nós temos. Todos nós temos, né? Preocupações, não é? Então, crer, não ter medo, mas crer. Né? Esse é um exercício, a tarefa que a gente tem todos os dias, né? O desafio que a gente tem todos os dias. Então, a gente precisa ter um momento a sós com Deus. Que seja, estava lendo um livro, né? E o autor disse assim, né, que ele passa 15 minutos antes de começar o dia, né? Acho que a Serenico passa um pouco mais de tempo, né? Orando. Mas um pastor falou 15 minutos, né? Tempo, pelo menos, para começar o dia. E entregando as ansiedades a Ele, pegando tudo a Ele, buscando, se humilhando, como fez o Jairo, para receber a vitória. Né? Colocando, se humilhando, suplicando, deixando tudo, né? Nas mãos do Senhor. Vamos cantar a última música, agradecendo, né, por tudo que Ele tem feito nos nossos dias, né? Por tudo que Ele tem feito. Vamos cantar aquela santa música. Nós agradecemos porque estivemos orando pela Rebeca, que foi para Manaus. Foi maravilhoso, pelo que o pastor Gladys contou. É maravilhoso, né? Porque ela deu palestra lá para as senhoras, lá, né?
em Manaus. Não sei, dormiu na rede? Dormiu na rede. Comeu jacaré, caçou com jacaré. Caçou jacaré. Comeu jacaré também? Comeu jacaré? Faz tudo, né? Mas seu pastor Beto, comeu jacaré também? Eu não. Ela. Comeu jacaré. Acho que eu ia gostar. Não sei como é que é o gosto desse jacaré. Né? Tem vontade de comer? Já comi, já. Já comeu? Gostoso? Bom. Bom? Bom. Gostoso. O jacaré que come tantas, né? Morde tantas pessoas. E comer jacaré também. Mas é maravilhoso, né? Ela, como médica, né? Ela fez medicina para isso, para levar a palavra de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Estar junto. E? Porque quando há a palavra de Deus, a vida ganha qualidade. Ela sentiu isso quando tem os missionários ajudando, ministrando a palavra, a higiene, todas as áreas são diferentes. Olha, sim, que maravilhoso, né? Aqui, quando Deus age, né? É maravilhoso, né? Quer falar mais alguma coisa? Tá bom. Não? Não quer mais falar? Falar sobre a filha, né? Enche de orgulho, né? Mas é maravilhoso. Né? É obra de Deus. Como Deus tem feito, né? Sabe? E muitas lutas, desafio. Ela dormiu na rede. Passou, né, dificuldade lá, né? Em vez de ser comido pelo jacaré, ele comeu o jacaré, né? E voltou feliz, né? Diz que é muito quente lá, diz que ela nunca suou tanto na vida, né? Ainda foi no inverno lá, que se fosse um calor mesmo. Né? Então, aí ela quer voltar de novo ano que vem, né? Quer voltar de novo ano que vem. Oi? Levar eu e céu. Vai levar o pastor. Vai pescar lá. Maravilhoso, né? Então, vamos ficar de pé, cantar essa música e recebemos uma bênção apostólica, né? Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reina aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, agora e para todos sempre. Amém. Amém.